Hoje eu vou falar sobre ele, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. Eu estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. Antes mesmo da formação do planeta Terra, ele já existia e reinava com seu Pai. Ele habitava no céu, junto com seu exército celestial, e todos viviam uma vida de perfeita harmonia, até o dia em que se achou iniquidade entre um de seus anjos, Lúcifer. Ele pretendia ser maior do que Deus. Porém, como Deus é onipotente, onisciente e onipresente, ele descobriu seus planos a tempo. Então começou uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra Lúcifer e os anjos rebelados. Mas o arcanjo Miguel os venceu na batalha e Lúcifer foi expulso do céu e lançado para o planeta Terra, juntamente com um terço dos anjos caídos. No planeta Terra já habitava o casal Adão e Eva, e os dois tinham uma vida de perfeita harmonia e contato direto com o Criador. Deus havia dado somente a seguinte ordem para o casal: vocês poderão comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas Eva desobedeceu às ordens de Deus e se deixou influenciar pelo anjo caído, que agora se chama Diabo ou Satanás. Ele encarnou na serpente e enganou Eva, que terminou comendo do fruto proibido e desobedecendo assim às ordens de Deus. Devido a essa escolha, o casal foi expulso do jardim do Éden e através deles foi introduzido o pecado no mundo. Entretanto, depois de um tempo, Deus teve um plano para salvar o povo do pecado e da morte eterna. Ele apareceu para Moisés no Monte Sinai e deu as leis e os estatutos que deveriam ser cumpridos. Também deu instruções para a construção do tabernáculo, para o sacrifício de animais, como oferta pelo pecado e como forma de Deus se manifestar entre o seu povo. Funcionava da seguinte forma: o pecador, ele cometia um pecado, então, para mostrar-se arrependido, ele pegava um animal e levava até a entrada do tabernáculo. Chegando lá, ele entregava esse animal para o sacerdote. Então o sacerdote examinava o animal para ver se tinha algum defeito, pois o animal deveria ser sem defeito nenhum. Depois ele levava o animal até o altar de sacrifício e enquanto o sacerdote segurava o animal, o pecador pegava na cabeça do animal e confessava seus pecados. E dessa forma os pecados eram transferidos para o cordeiro. Logo em seguida, o pecador imolava o animal e o sacerdote continuava todo o ritual de sacrifício. O sangue do animal era colocado em bacias e em seguida era aspergido sobre os 4 cantos do altar de sacrifício. Finalmente, queimava o animal inteiro como oferta pelo pecado daquela pessoa e dessa forma era obtido perdão pelos pecados. Esse ritual acontecia pela manhã e no final da tarde. E uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia expiação pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Só que com o passar do tempo, Deus se cansou desses sacrifícios. Ele viu que o povo não estava obedecendo às leis e muito menos se arrependendo dos seus pecados. Então, ele teve um outro plano: enviar seu filho como sacrifício pelos nossos pecados e como forma de livrar toda a humanidade da morte eterna. Então foi quando Maria ficou grávida pelo Espírito Santo e Jesus veio encarnado e aos 30 anos começou seu ministério até o dia em que decidiu se entregar pelos nossos pecados. Desde o princípio, Jesus sabia o que lhe aconteceria. Mesmo assim, ele resolveu obedecer às ordens de Deus e se entregar pelos nossos pecados. Ele morreu, ressuscitou e foi nomeado por Melquisedeque como sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E hoje ele está no céu intercedendo por nós.
Com a sua morte foi abolida a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ou seja, foi abolido o sacrifício de animais e a função de sacerdote como mediador entre Deus e o homem e todos os rituais judaicos. Agora Jesus é o mediador da superior aliança e nós somos justificados através dele mediante a fé, não por obras da lei. Então, se é pela fé e pela graça, já não é pelas obras. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento e não é por mero acaso. Um fator crucial no Velho Testamento que poucos sabem e que é a base de toda a história da humanidade foi a construção do tabernáculo. No vídeo anterior nós refletimos que com a morte e ressurreição de Jesus foi eliminada a lei do sacrifício de animais exercida no tabernáculo e a função de sacerdotes ou qualquer líder religioso como intercessor entre Deus e o homem, inclusive todo o ritual judaico. Agora nosso único intercessor é Jesus Cristo. Pois bem, de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 9, os ritos, as ofertas e os sacrifícios da primeira aliança foram abolidos porque não passavam de ordenanças da carne, baseados somente em comida, bebida e purificação religiosa, mas que tiveram validade somente até o tempo da reforma. É importante ressaltar que, além do sacrifício de animais, também fazia parte da antiga aliança e dos ensinamentos judaicos as leis acerca dos animais limpos e imundos. A lei judaica especificava quais animais poderíamos comer e quais não deveríamos comer, quais animais poderiam ser sacrificados e quais não deveriam. Apesar de Deus ter dado esta lei para Moisés no Monte Sinai, ela foi anulada, juntamente com todo o ritual judaico. No livro de Marcos, capítulo 7, versículo 19, diz que Deus considerou puro todos os alimentos. Um outro exemplo foi quando Jesus enviou 70 discípulos para cada cidade onde ele deveria ir depois de alguns dias. Antes da viagem, Jesus fez algumas advertências e uma delas era comer do que fosse oferecido a eles, justamente porque ele sabia que os seus discípulos ainda estavam enraizados nos ensinamentos judaicos. Lendo esse e vários outros textos da Bíblia, nós percebemos claramente que a lei acerca dos animais foi abolida no Novo Testamento. Assim como foi anulada as leis acerca dos altares, dos servos, da lepra, das festas judaicas e outros. Embora as duas tábuas com os 10 mandamentos estivessem na Arca da Aliança, mais especificamente no Santo dos Santos e dentro do tabernáculo, e fizessem parte da antiga aliança, eles não foram abolidos. E uma prova disso é que a Arca da Aliança nunca foi encontrada. Sabe por quê? Porque ela foi recolhida aos céus juntamente com as tábuas que constam os 10 mandamentos, como nós podemos nos certificar no livro de Apocalipse. Portanto, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Deus diz que se depois de termos recebido o conhecimento da verdade e vivermos deliberadamente em pecado, virá juízo para todo aquele que rejeitar a lei de Moisés. Porém, ninguém será justificado diante dele por guardar os mandamentos ou por obras da lei, porque nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, independente das obras da lei, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta à igreja de Roma para tratar especificamente sobre esse assunto. Na carta ele pergunta mais ou menos assim: já que a salvação é pela fé, nós podemos anular os mandamentos? E ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Portanto, a lei é válida. E Paulo continua: podemos permanecer no pecado? De modo nenhum. Como viveremos no pecado se para ele morremos? O apóstolo Paulo apresentou ao longo de toda a epístola o propósito de Deus quando enviou seu Filho para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo afirma que depois que cremos em Jesus e somos batizados,
o pecado já não terá mais domínio sobre nossas vidas. E você sabe por quê? Porque a partir do momento em que você crê em Jesus como o único e eterno Salvador, você recebe o Espírito Santo e suas atitudes e sua forma de pensar mudam completamente. O pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. Você não permanecerá nas obras da carne, mas sim nos frutos do Espírito. E o domínio próprio é um deles. É lógico que todo crente peca, mas ele não terá o pecado como prática constante em sua vida, como era antes da sua conversão. Quando nós cremos realmente em Jesus como o único e eterno Salvador, nós somos libertos do pecado e transformados em servos de Deus para a santificação. No livro de João, capítulo 14, versículo 21, diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, nós tentamos guardar os 10 mandamentos porque é um mandamento de Deus, é uma lei de Deus. E os 10 mandamentos não é um jugo pesado. Será pesado somente para aqueles que realmente não têm amor por Deus nem pelo próximo. Nós devemos guardar a lei por amor e obediência a Deus, mas não com o intuito de sermos salvos, como faziam os fariseus. Pois a salvação, como vimos, é pela fé. Eu finalizo o vídeo afirmando que a salvação é por fé, mas o julgamento é por obras, pois as obras nos acompanham. Ter fé é muito importante, mas fé sem obras é morta. Da mesma forma que obras sem fé de nada adianta. Eu quero te dizer que Deus lhe oferece 2 caminhos. O caminho da obediência ou o caminho da desobediência. O caminho que leva à vida eterna ou o caminho que leva à morte eterna. Você é quem escolhe. O assunto de hoje vai ser sobre o livro de Apocalipse. Este livro trata-se de um livro profético que traz revelações sobre o tempo do fim. O apóstolo João foi o homem escolhido para receber estas revelações. Ele estava preso na ilha de Patmos justamente por causa da palavra de Deus e do testemunho que dera sobre Jesus, quando foi arrebatado em espírito até o céu. Ele ouviu uma voz por trás dele que dizia: "O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia." A primeira visão que o apóstolo teve foi do Cristo glorificado. Em seguida, o apóstolo teve a visão do trono de Deus, com os 24 anciãos e dos seres viventes. Depois ele teve a visão do livro selado com 7 selos e o cordeiro, que é representado por Jesus, este rompendo cada selo. Do primeiro ao 4º selo são apresentados 4 cavalos de várias cores com seus respectivos cavaleiros. O primeiro cavalo era branco e ao seu cavaleiro foi designado lutar a favor do povo de Deus. O segundo cavalo era vermelho. A ele foi destinado tirar a paz da terra através das guerras. O terceiro cavalo era preto e ao seu cavaleiro foi designado fazer justiça na terra. O quarto cavalo era amarelo e o seu cavaleiro chama-se Morte. Este último é destinado a ceifar vidas. Acredito que os 4 cavaleiros são reais e estão agindo no mundo espiritual invisível. Há quem diga que não, que a mensagem é apenas uma representação simbólica, mas não acredito nesta hipótese, pois este capítulo é relatado com bastante descrição de detalhes. Depois João viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Ele avistou ainda outro anjo, tendo o selo do Deus vivo, e clamou aos 4 anjos para que não danificassem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selar a testa dos servos de Deus. Outra visão foi dos 7 anjos com as 7 trombetas. Esta visão refere-se à grande tribulação que acontecerá nos últimos dias. Segundo estudiosos, essa tribulação durará um período de 7 anos. A primeira trombeta atingirá 1/3 da terra e das árvores. A segunda trombeta atingirá 1/3 do mar. A terceira trombeta atingirá 1/3 dos rios. E a quarta trombeta atingirá 1/3 do ar. Na quinta trombeta, demônios que estão presos no abismo serão soltos
para atormentar 1/3 dos seres humanos que não tiverem o selo de Deus. E com a sexta trombeta, 4 anjos, que também são espíritos de demônios, são soltos para matar 1/3 da humanidade. Nesse tempo, Deus, em sua infinita misericórdia, tendo como único objetivo salvar os perdidos da morte eterna, enviará 2 testemunhas mártires. João viu ainda a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. São representações simbólicas do surgimento do anticristo aqui na terra. A primeira besta representa um grande líder político. A segunda besta representa um falso líder religioso. Este terá aparência religiosa, mas agirá enganosamente com a ajuda de Satanás. Estes juntos implantarão um sistema de crédito mundial e só poderá comprar ou vender quem tiver a marca da besta sobre a mão direita ou sobre a testa. Ao que tudo indica, o sistema de crédito será através de um microchip, que será implantado na testa ou sobre a mão das pessoas. João viu 7 anjos com 7 flagelos saindo do santuário celestial. Estes estavam vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. De acordo com o livro de Apocalipse, esses flagelos acontecerão em um só dia. Então saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e aos adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar e este se tornou em sangue. E morreu todo ser vivente que nele havia. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e estas se tornaram em sangue. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e os homens remordiam a sua língua e blasfemaram a Deus, e mesmo assim não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Então João viu sair da boca do dragão, ou seja, da boca do diabo, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Estes são espíritos de demônios que se dirigirão aos reinos do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a grande batalha que acontecerá num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon vem do hebraico Armagedone, que significa Monte Megido, que é uma colina de Israel. Acredito que a guerra acontecerá próximo deste local. Quando o sétimo anjo derramou a sua taça sobre o ar, sobreveio relâmpagos, vozes, trovões e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve. Ainda durante a grande tribulação, João viu um cavalo branco e o seu cavaleiro vestido com um manto tinto de sangue. Seguiam-no todo o exército celestial, montado em cavalos brancos também, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E viu a besta e os reis da terra, com seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra todo o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre, e os restantes dos povos foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. João descreve literalmente o momento da volta de Jesus ao planeta Terra, acompanhado dos seus anjos na batalha do Armagedon. Depois disso, João viu descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou Satanás e o prendeu por 1000 anos. Aqueles que não adoraram a besta, nem receberam a marca na testa ou na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Após os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para seduzir as nações, a fim de reuni-los para a grande batalha final. Eles marcharão pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos. Porém, descerá fogo do céu e os consumirá.
Então, finalmente, o diabo será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Depois João viu um grande trono branco, viu os mortos sem Cristo de todos os tempos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo também. Depois disso, João viu descer do céu a nova Jerusalém e ouviu grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e a morte já não mais existirá. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica mentira, somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então é isso, pessoal. Vamos nos preparar para esse grande evento final que acontecerá na história da humanidade.